Bem-vindos a mais um episódio do EmpoderaCast, um espaço onde histórias reais inspiram e transformam. Eu sou Juliana Carnevale, jornalista e assessora de imprensa do Goiânia Shopping, e hoje tenho o prazer de trazer uma conversa que toca a fundo na essência do empoderamento feminino, o impacto social que uma mulher pode gerar quando decide agir pelo coletivo. Nossa convidada de hoje conhece bem essa realidade. Maíla Rigonato é assistente social, perita judicial e diretora-geral da Associação Tio Cleobaldo, uma organização que faz um trabalho essencial junto à comunidade. Todos os dias ela está na linha de frente, garantindo que pessoas vulneráveis tenham oportunidades, dignidade e uma nova chance de reescrever suas histórias. Hoje vamos falar sobre como o empoderamento feminino não é apenas sobre crescimento individual, mas sobre fortalecer e apoiar quem mais precisa. Como podemos criar redes de apoio mais fortes? Como garantir que mais mulheres tenham acesso a oportunidades? E como cada um de nós pode contribuir para um futuro mais justo e igualitário? A conversa de hoje promete reflexões poderosas e cheias de aprendizado. Maíla Rigonato, seja muito bem-vinda ao EmpoderaCast. Muito obrigado pela sua presença e pela sua disponibilidade de vir aqui compartilhar esse seu trabalho tão inspirador com a gente. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, tá, Juliana? Ainda mais vindo um convite do shopping, que eu coloco o Goiânia Shopping como um shopping do amor. É um prazer estar aqui. Maíla, vamos contar um pouco da sua trajetória até se tornar uma assistente social? Como que foi? Certo. Eu sempre tive na minha essência, desde muito jovem, quando adolescente, ajudar essas pessoas que estão mais vulneráveis. Hoje eu tenho 42 anos. Quando eu era adolescente, passava muito na TV aquela propaganda do Tony Ramos, que chamava os amigos da escola, convidava, né, essas pessoas a fazerem parte da escola, a participar. E eu, apenas com 13 anos, me prontifiquei, a diretora ficou encantada, e durante 4 meses eu ajudei uma turma que era mais nova, com ciência e geografia. E aquilo me deu um ânimo, um fôlego de querer ajudar, aquela fome de ajudar essas pessoas. Com o tempo, eu tive a oportunidade de ajudar igrejas, asilos. Quando meu filho completou 2 anos, eu coloquei ele na escola. Eu fui ajudar o abrigo São Vicente de Paula. Eu fiquei ali 2 anos me dedicando, todas as tardes, até conhecer o tio Cleobaldo. O tio Cleobaldo é conhecido como o homem que mata a fome. E há 11 anos atrás, ele entregava bastante comida nas ruas e ele conseguia fazer as internações, tirar esse pessoal da rua. E um certo dia, quando eu fui convidada a conhecê-lo, na meia-noite, ele grandemente me cumprimentou com tanto carinho e falou: eu preciso da sua ajuda. Parece que foi um reencontro, foi incrível. E desde então, naquela época eu era formada em técnica de enfermagem, instrumentadora cirúrgica, só que eu nunca tinha trabalhado na área. Então ele falou: minha filha, eu precisava que você usasse os seus dons para as pessoas que estão nas ruas, os invisíveis, porque os idosos, muita gente gosta de ajudar, ir lá para um asilo, fazer uma festa, fazer uma visita, mas os invisíveis da rua, ninguém se importava, ninguém olhava. Desde então, eu comprei os kits de primeiros socorros, comecei a fazer os atendimentos e eu comecei a inspirar, comecei a tirar fotos, mostrar no Facebook. Os meus amigos ficaram inspirados, que começavam a participar. Naquela época o Cleobaldo tinha muita dívida, né? Porque um trabalho de filantropia hoje é muito caro, poucas pessoas ajudam. Então a gente começou a fazer junto um trabalho incrível. E naquela época o tio Cleobaldo só tinha um CNPJ. E eu vi essa necessidade de poder ajudar. Ele era um senhor, né? Ele só tinha muito amor e tinha poucas pessoas que ajudavam ele. Então me inspirou. E eu vi que o único caminho seria eu fazer o serviço social para poder aprender a gerir, a administrar a instituição. Então ele foi a minha grande inspiração. O serviço social, ele muda vidas, né? Não é só a caridade, né? Lá no início do estudo do serviço social está, em 1920, 1930, a caridade dentro da Igreja Católica. Só que nós passamos por muitas reconstituições, muita transformação no serviço social, onde a gente hoje
busca os direitos das pessoas e não só o assistencialismo. É diferente, né? Assistencialismo e o serviço muito. O social. assistencialismo é uma ajuda de imediata, só que a pessoa ela precisa de ajuda constante. Aquela pessoa que está em risco pessoal e social, ela precisa de ajuda constante. E o que a gente pode fazer? Garantir os direitos básicos dela, os direitos sociais, que é através das políticas públicas. Então, o serviço social hoje é uma profissão impactante, mas não é valorizada. Mas quem me inspirou mesmo foi esse homem, que é conhecido como o homem que mata a fome. Então, você começou ali na Associação Tio Cleobaldo, usando o seu conhecimento de técnica de enfermagem para ajudar essas pessoas da rua. Com o tempo, viu a necessidade de ter essa formação de assistente social. Isso. Então, foi o Tio Cleobaldo que te deu essa inspiração para seguir a sua carreira. Isso. Olha só para vocês verem, terem uma noção quem está assistindo. As pessoas nas ruas, elas têm dificuldade de ser atendida num CAIS, num CAPS, porque elas ficam sem tomar banho uma semana, um mês. Ou mesmo porque não tem documento, né? Isso, principalmente por falta de documentos. As pessoas têm muito preconceito. Então, essa ajuda que eu comecei a fazer, principalmente curativos, eu já tirei bala, já suturei facadas, tenho muitas histórias no decorrer de 11 anos. Todos os dias temos histórias incríveis. Né? Então, não tinha outra forma como eu ajudar ele do que arrumar a documentação e fazer, sim, um serviço correto, que seja diferenciado na vida das pessoas, porque só entregar uma comida não faz a diferença, é aquele momento da fome. Claro que evita muitas coisas, muitos males na sociedade. Muita gente acha ruim dessa entrega da comida, mas ela evita muitas coisas, né? E se existe uma coisa que as pessoas de rua são gratas. Então, o Tio Cleobaldo ele é um grande inspirador. Eu falo que ele é um multiplicador do bem e do amor. Maíla, nesse seu trabalho em contato com essas pessoas, você tem contato com muitas mulheres que estão numa situação que a gente não precisa nem falar assim de falta de autoestima, porque é falta de tudo, né? Não é só da autoestima, é falta da própria identidade, é uma carência muito grande. E como que você realiza esse trabalho, principalmente com mulheres, de resgatar essas mulheres? As mulheres nas ruas, elas não se lembram da dignidade. A violência acontece começando dentro de casa, a violência psicológica, a violência doméstica, a física. Para uma mulher hoje ir para a rua, é muita coisa que está envolvida. E nas ruas tem muitas mulheres e crianças que correm principalmente da violência. Outras que estão perdidas nas drogas, na bebida alcoólica, que onde elas veem uma saída para esquecer assim, no momento das tristezas, É uma fuga. Isso. E muitos vínculos familiares que são rompidos geram a ida dessas mulheres para a rua. As mulheres que a gente encontra na rua são muito desnutridas, né? São desvalorizadas. Nas ruas, as mulheres são muito estupradas, violentadas. Anteontem eu até tive um relato na entrega das refeições com uma mulher pediu o policial para não bater, não fazer nada com alguém, o policial bateu nela, né? Então existe uma violência muito grande nas mulheres que estão nas ruas. São mulheres que sofrem muito e têm histórias. Eu chamo essas mulheres de mulheres invisíveis. Ninguém tem noção do que passa, o que levou aquela mulher para estar nessa condição. E isso é que forma um assistente social. A gente tem essa escuta especializada para poder ouvir, compreender, essa escuta ativa de entender, compreender por que ela está ali e fazer um estudo de caso para como que eu vou tirar aquela mulher, para onde eu vou encaminhar, qual é a situação que ela se encontra ali, né? Então o serviço social ele é muito impactante na vida das mulheres hoje, principalmente nessas que estão em situação de risco pessoal e social nas ruas. Você tem algum relato de alguma história, de um resgate de alguma mulher que você conseguiu ver ali concretizar essa transformação? Temos várias. Na verdade, são várias. Muitas com sucesso e outras não. Eu tenho mulheres que a gente atende que elas não têm coragem de falar, elas têm medo da polícia, elas têm medo de ir lá denunciar. E às vezes a gente, com muito carinho, muito amor, com essa escuta especializada, a gente consegue, sem julgamento, né? Através de uma denúncia anônima, né, fazer com que o companheiro seja afastado da convivência dela. Às vezes ela tem um filho que é autista, sofre muita violência, ela foge, vai para a rua, passa 1, 2 noites. A gente consegue encaminhar ela para uma igreja. Nós, na associação, hoje temos uma psicóloga que ela é mulher,
E ela consegue fazer esse atendimento de emergência, onde a gente consegue acalmar, ver quais são as melhores saídas. Temos muitas situações de mães que hoje conseguiram mudar, né, através do empoderamento. Quando a gente escuta, quando a gente dá coragem, dá voz para ela consegue sim chegar em casa com o rosto mais firme e falar, por favor, não faça isso. Entendeu? Para. Sabe, a gente consegue conversar com ela, ensinar, porque são mulheres sofridas que viram violência nas suas casas, mas a gente consegue sim empoderar todas as mulheres que entram hoje na associação. A maioria da nossa equipe é formada por mulheres, e mulheres empoderadas, né, de amor, que eu acho que a maior força que existe é o amor. E principalmente até essas mulheres que vivem na violência, elas conseguem dominar muita situação dentro de casa com amor. Mas elas às vezes não sabem como. Então nós sim, através do nosso trabalho de escuta especializada, onde a gente busca encaminhar elas para os órgãos mais adequados, ideais, com muita calma, entendendo que a família é prioridade, que são momentos que a gente precisa vencer, a gente consegue trazer, fazer com que ela volte para casa com muita calma e tá protegida. Né? A gente gosta que ela se sente protegida, sem que o companheiro muitas vezes fique sabendo. Entendeu? Uhum. Ela sabe que ela tem com quem contar. Sim. E isso a fortalece. Muitas mulheres não sentem isso. Elas se sentem sozinhas. Vou dar exemplo para vocês que eu trabalho em outras instituições e recente a gente fez uma entrega de enxovais a 10 mães. Foi incrível, foi uma tarde assim de susto e de muita alegria, porque todas aquelas mulheres que pegaram um enxoval lá, elas estavam passando por violência doméstica. Não só dos companheiros, mas ela morava de favor com a sogra, com o sogro, e violentavam, aproveitavam delas. Então a gente pode ouvir, encaminhar para um psicólogo e dizer: você não está sozinha, eu tô aqui para te ajudar. Acontecer alguma coisa, me chama, eu vou te socorrer, você não tá sozinha. Não precisa passar por isso, Isso, né? eu acho que essas pessoas mais precisam, que se encontram em situação de vulnerabilidade, de risco, de violência, é entender que elas não estão sozinhas. E isso somente uma profissional que está ali na ponta, como a assistente social, está preparada para lidar, encaminhar e empoderar essas mulheres. Agora, Maíla, eu imagino que essa área da assistência social seja uma área com muitas mulheres. Eu acredito que seja uma profissão que o feminino predomina. Isso. Mas, ao mesmo tempo, é um feminino que precisa lidar com o masculino para resolver as situações que precisam ser resolvidas. Vocês, profissionais, enfrentam esse machismo? Ou você sente que agora já não tem isso, que é uma barreira que já foi ultrapassada? A grande maioria das assistentes sociais são mulheres, são compostas por mulheres. Mas nós passamos por muitos preconceitos, muitos. Muitos não acreditam, não dão ideia, não respeitam. Mulheres jovens como eu falo que eu sou uma jovem, mas eu tenho 42 anos. Mas muitas pessoas olham, pensa, assistente social é uma idosa, boazinha, e não é isso. Nós somos mulheres que transformam vidas de outras mulheres, mas muita gente não respeita por sermos mulheres, porque a gente já chega com uma voz de comando: vem cá, eu quero te ajudar, ou peraí, tá errado isso, ela tem direito a isso, isso, isso e aquilo. Então, assim, a gente ainda enfrenta um preconceito muito grande, porque o mundo é muito machista, muito racista, xenofóbico. Então, eu acho que todas as mulheres ainda, apesar de tantas mudanças que aconteceram, nós sofremos sim. E quando você menos espera, um homem está te desrespeitando, está te encostando. Então, nós, como assistentes sociais, a gente mostra isso para mulheres. Eu tenho muitas estagiárias, muitas pessoas que me buscam para fazer estágio comigo, por trabalhar também não só na associação, em outros locais. É isso. Porque hoje, muitas pessoas têm medo de chegar em mim e conversar comigo, porque eu já impus o respeito, bem de longe: olha, vamos conversar aqui, tá tudo jóia, tá tudo bem, vamos com calma. Então, assim, eu gosto dessa questão de empoderar as mulheres, de colocar limites, mas todas nós passamos por muito preconceito, muito. Existe muito machismo, muito racismo dentro da nossa área. Maíla, é um trabalho fundamental. É um trabalho que olha e resgata, como você diz, pessoas invisíveis. Mas eu acredito também que seja um trabalho que enfrenta muitos desafios. E eu acredito que você também gostaria que muita coisa no desenvolvimento desse trabalho fosse diferente. Sim, principalmente, eu acho que primordial para uma assistente social, que é uma luta muito grande, é o piso salarial.
Porque todas as assistentes sociais, elas se dedicam à profissão com muito amor, com a alma mesmo. É um prazer ser assistente social. Então, o piso salarial hoje é uma das coisas que a gente mais luta, que a gente busca, né? O racismo é outro também, a discriminação, a gente busca muita ser igual, porque existe um preconceito muito grande, a disparidade dos salários, né, entre homens e mulheres. Então, o assistente social sofre muito, principalmente essa questão de saúde mental, porque a gente lida demais com os problemas das pessoas, mas nós também temos os nossos problemas, cuidados, né? E não é fácil lidar. Como que você chega depois de ter visto tanta tragédia na rua, tanta situação, não só na rua, nos hospitais, tem assistentes sociais em consultórios odontológicos, em shoppings, em casas espíritas, em igrejas, em todos os lugares. Nós estamos ali na ponta, encarando todos os problemas de frente. São as questões sociais, é a fome, é o desemprego, são os maus tratos, são N as situações graves que a gente enfrenta. Então, é difícil, né? E você trabalha, você precisa ter a sua dignidade também, o básico, que é um bom salário, porque nós, assistentes sociais, nós dedicamos todo o nosso tempo. Quem é assistente social dorme sendo assistente social, acorda sendo assistente social, almoça, é uma esposa assistente social, uma mãe assistente social. Então, assim, é uma profissão prazerosa, mas ela ainda não é valorizada e é uma luta muito grande essa questão do piso salarial. O trabalho da Associação Tio Cleobaldo é um trabalho muito abrangente e que tem um grande impacto na sociedade. Como que você avalia a importância da Associação Tio Cleobaldo dentro dessa gama de trabalhos que realiza? Vamos contar tudo que a associação faz e como que você avalia realmente nesses anos todos que está com o Tio Cleobaldo, dessa transformação social graças ao trabalho da associação. O trabalho do Tio Cleobaldo, ele tem uma importância gigantesca aqui na cidade de Goiânia e em todos os entornos. A associação entrega 30 mil refeições por mês para as pessoas em situação de rua. Trabalhamos com a abordagem social em pontos específicos e programados. Nós também trabalhamos... O que é essa abordagem social? Essa abordagem é quando a gente faz aquela escuta especializada. Existe o CEAS, que é da prefeitura, e nossa, que é uma forma privada, que nós trabalhamos com parceiros em locais de grande fluxo de pessoas. Onde tem pessoas que estão em situação de mendigância, pessoas que estão correndo, às vezes, de uma situação de vulnerabilidade dentro da casa, uma violência. Então, nós temos sempre o nosso Instagram, que ele tem muitos seguidores. O Tio Cleobaldo é muito conhecido, não só em Goiânia, mas até fora do Brasil, no Brasil todo. E nós temos o nosso contato do nosso telefone. E também muita gente já conhece o nosso colete, o nosso trabalho que a gente faz. E nós fazemos um trabalho de amor. Todos que conhecem o Tio Cleobaldo, sabe que o nosso trabalho é feito com muito amor. Então, quando vem uma pessoa numa situação de vulnerabilidade, ou eles nos contatam ou nos chamam, nesses locais que a gente tem. E a melhor forma que a gente faz é chegar até essa pessoa de uma forma tão amorosa. A gente tem a nossa identificação, o nosso colete, não só eu, mas as meninas que trabalham comigo, né? Que é, como eu disse, a maioria das nossas voluntárias são mulheres. E nós fazemos a escuta. Por que você está nessa situação? O que te levou a ficar nessa situação? Como eu posso te ajudar a sair da situação? E como a gente trabalha com essas pessoas que são os invisíveis das ruas, primeiramente, o maior problema são a documentação. Então, nós fazemos esse requerimento das certidões, encaminhamos para o RG, encaminhamos para a vaga de trabalho. Nós temos muitos parceiros dentro do shopping, outras instituições que empregam essas pessoas. E existe uma lei hoje que o vereador Romário Policarpo obriga, né, algumas instituições da prefeitura a darem esse emprego para as pessoas que estão em situação de rua. Então, a gente consegue entender aquela situação. O que aconteceu que levou aquela pessoa a ficar naquele jeito? Então, assim, a gente não é uma instituição que, vamos sair dessa situação. Não, deixa eu entender. Como eu posso te ajudar? Você precisa de um tratamento? Você aceita ser internado? Porque a gente tem muita parceria. A gente envia para o CAPS. Se não conseguir a vaga no CAPS, a gente envia para as comunidades terapêuticas. Mas o correto mesmo é a prefeitura fazer esse atendimento. E muitas vezes não tem vaga, a gente manda para as comunidades onde a gente tem parceria. A gente ajuda com alimentos.
Então a gente consegue mudar a vida dessas pessoas, porque as pessoas que estão nas ruas precisam de um tratamento, principalmente com um psicólogo, com remédio, para parar com as drogas, e também um acolhimento onde a gente pode fazer aquela volta para a família. Será que a família quer ele de volta? Será que ele realmente quer voltar? Porque às vezes ele saiu da casa dele de vergonha. Às vezes ele tem aquela fraqueza, não está pronto. Então não é só mandar ele para casa ou pagar uma passagem, fazer alguma coisa. Não, a gente tem que entender o mundo dele. E tudo tem um tempo, né? Até mesmo quando você faz um tratamento numa clínica, você começa a tomar um medicamento, ser ouvido pela psicóloga, você vai tratando a sua cabeça, que é aquela doença. Então você vai voltar para casa melhor. Esse é o trabalho da associação, esse é o trabalho da abordagem social. A gente muda vidas. A gente tenta buscar uma sociedade mais justa e igualitária, sem forçar nada, mas tem que ter a aceitação da pessoa. Para um tratamento, a pessoa tem que querer fazer esse tratamento. E a abordagem social é isso. E na associação também nós temos um projeto de alfabetização aos sábados, que a gente sempre muda o local, né? Ficamos 4 anos no Novo Mundo, hoje a gente está no Urias Magalhães, numa invasão lá, onde a gente atende 30 crianças com reforço escolar. E dentro da associação, além dessas refeições, a gente entrega cestas básicas também às pessoas que estão em situação assim, de insegurança alimentar. Então, nós entregamos as comidas nas ruas, fazemos a abordagem. Quando a gente entrega, nós hoje no Corpo de Voluntário temos médicos, advogados, a maioria mulheres, é incrível a quantidade de mulheres, e que dedicam o seu tempo, né, um trabalho multidisciplinar e cada um vai ajudando de uma forma. Então ali a gente vai transformando vidas. É gostoso, é maravilhoso. Eu falo para todos os novatos que vão lá, a gente acha que vai ajudar alguém, não. Nós somos os mais ajudados. Essa é uma lição que todos levam para casa, vão mais leve, vão com mais vontade. Fui útil hoje, né? Fui útil, como que as pessoas podem ajudar a associação? Olha, a associação precisa muito de ajuda com alimentos, os alimentos básicos, né? Arroz, feijão, óleo, água mineral. Água mineral, gente, é dignidade para as pessoas na rua, vocês não têm noção. Quando eles ganham uma garrafa de água, o tanto que é incrível a reação deles. Que não é uma água de uma torneira, eles foram ali e beberam, não. Aquela garrafinha, eles ainda ficam até 3 dias. Eles conseguem encher, é minha, entendeu? Não tô pegando, ninguém tá me julgando. A comida que a gente oferece hoje, ela tem um valor nutricional muito grande. Mas o mais importante é a nossa conversa. Quando a gente olha no olho da pessoa, a gente entende, sabe? A gente sabe que ali também tem gente difícil. Tem ladrões, tem pessoas difíceis, mas na nossa casa tem, no nosso trabalho tem, na política tem. Então por que não enxergar e não olhar de outra forma para essas pessoas invisíveis? Foi isso que o Cleobaldo falou para mim, eu preciso da sua ajuda, né? E hoje a gente transforma vidas porque a gente consegue atrair pessoas. Somos um imã de pessoas que querem dar o amor. Tem muitas pessoas dispostas, então a gente precisa de voluntários que sejam psicólogos, advogados, que estejam dispostos a ajudar pessoas que não têm condições, né? Então a gente busca isso, busca ajuda monetária, porque hoje nós temos um valor muito grande de gás, porque é um número de comida muito grande. Existem muitos grupos, associações, ONGs, existem, mas ninguém faz um trabalho tão impactante. 30 mil refeições por mês é um número muito grande. E nós não ajudamos só assim na rua. Quando tem algum projeto da prefeitura desenvolvido como dignidade na rua do governo, né, ou do município, a gente está sempre ali representando o pessoal de rua. A gente leva nossas refeições, a nossa parte para ajudar eles ali. Então tá sempre a OVG, outras instituições, um leva banho, a gente leva a refeição. Então a gente não fica só nos dias específicos que a gente tá, que é quarta e domingo. A gente tá todo dia. E a associação é uma porta aberta. Todos os dias, das 9 da manhã às 10 da noite, eu chamo aquilo ali de pronto-socorro. Nós temos uma educadora social ali pronta, preparada para ouvir, fazer esses requerimentos de certidões, encaminhar essas pessoas que querem sair da rua. Nós estamos prontos para dar dignidade a essas pessoas. Nós somos uma instituição que tem muito amor e tem grandes mulheres que compõem essa equipe, que fazem a diferença. E eu convido mais e mais mulheres para vir fazerem parte desse time. Maíla, qual é o contato
que uma pessoa que quer ajudar ou com doação de alimentos, dinheiro, ou mesmo ser um voluntário, qual é o melhor canal para entrar em contato com a associação? Olha, pode ser via WhatsApp, que é o 62 98164 7604, ou pelo Instagram, que é a nossa rede social, que é @Tio Cleobaldo Associação. Temos também no Facebook, o Tio Cleobaldo. É fácil, né? Eu gostaria também de aproveitar e falar e convidar as pessoas que vejam o documentário que nós conseguimos fazer através da Lei de Cultura, da Lei Rouanet, o documentário do Homem que Mata a Fome, onde nesse documentário ele retrata a história de uma grande mulher que ele ajudou, né, que chama Lúcia. Há mais de 30 anos atrás, a Lúcia estava em situação de rua com seu esposo e 7 filhos, passava por uma violência muito grande. O tio conseguiu pagar um aluguel no barracão, ela foi despejada várias vezes, teve morte de algum dos filhos dela, passou por uma... E ela sempre falou que gratidão gera gratidão. Há 30 anos a Lúcia é nossa cozinheira e ela faz uma das melhores refeições. E o maior segredo da refeição dela é amor e gratidão. A Lúcia é uma pioneira dentro da Associação Tio Cleobaldo. Quem quiser ver a história dela, depoimento de pessoas que são atendidas pela associação, é só ir no YouTube e colocar O Homem que Mata a Fome, que é o Tio Cleobaldo. Maravilha. Vamos todo mundo lá assistir, porque vale muito a pena acompanhar a história do Tio Cleobaldo, com certeza. Maíla, eu imagino também que no seu dia a dia você passa por algumas situações até de risco, devido à sua função. Você já sentiu medo no começo ou até hoje? Você enfrenta o medo para poder desenvolver a sua função? Com certeza. Vou relatar aqui para vocês, bem no início, quando eu conheci o Tio Cleobaldo, nós tínhamos uma Kombi, passávamos a madrugada inteira entregando refeições. E a gente sempre busca fazer uma oração. Eu acho que tem que ter Deus sempre, né? Sem levantar religiões nenhuma, mas sempre pelo menos fazer um Pai Nosso. Num dos primeiros dias que eu estava, a gente fez um círculo lá na Independência e nós estávamos fazendo o Pai Nosso. E eu estava com a mão num rapaz, né? Esse rapaz, no meio da oração, ele tirou uma faca enorme que estava na calça dele e ele fez um círculo com a mão assim. E eu só pensei assim, oh meu Deus, eu tô com um filho pequeno em casa e eu tô aqui, mas todo mundo assustou e eu fui a única que não tirei a mão dele. Minha fé ali foi tão grande, foi tão incrível, que ele simplesmente jogou no chão e começou a chorar. Então, assim, todos os dias a gente vê o poder do amor, que é tão grande, impacta. E naquele momento ele aceitou a ajuda, ele pediu, eu quero sair das ruas, me ajuda. Todo mundo ficou com medo, mas eu não, eu estava segurando a mão dele. Então, assim, todos os dias eu lido com pessoas que têm armas brancas. Por quê que eles usam isso? Pra se proteger. Hoje você dorme na rua, você não sabe se você vai acordar no outro dia. Ter as estrelas como teto não é fácil, entendeu? É muito fácil a gente julgar. É como eu disse, ninguém quer entender por quê. O que levou aquela pessoa a estar naquela situação. É uma forma dela se proteger. Lógico que ela se entorpece para esquecer os problemas. E numa hora dessa ela pode ter um surto. É como eu disse, a maior parte das pessoas que estão nas ruas hoje estão precisando de um tratamento, né, mental, né? Precisa de tratar. Então, elas num surto, sim, elas podem nos agredir. Então, mas eu falo que a força do amor é tão grande e isso vem muito da mulher. Eu falo de empoderamento, é isso, é não ter medo, é mostrar, mas é fazer com que a pessoa sinta o seu amor. Porque nós mulheres somos mães, somos guerreiras. Quando a gente atende uma pessoa ali, daquele jeito que você vê que ela não tá bem, que ela tá desequilibrada, mas o amor, ela quebra as barreiras. Eu nunca tive nenhuma ameaça nem nada, porque eu sempre tratei as pessoas com amor. Eu falo que eu sou muito bem sucedida na área do serviço social, porque eu trabalho com amor. E todas as pessoas que ficam ao nosso lado no trabalho hoje da instituição, trabalham com amor. Eu tenho muitas estagiárias. Hoje a gente conseguiu contratar mais 2. Essas 2 trabalham com tanto amor, que foi um presente nas nossas vidas. Elas se espelham nisso, né? Então a gente vê que vem da mulher esse amor, essa vontade da gente poder olhar aquele irmão como se fosse um filho, né? A gente sabe que aquela pessoa está passando por um problema, ela precisa de ajuda, ela está gritando por socorro e ela não sabe. Ela se esconde nas drogas, na violência, às vezes ela rouba alguém de desespero. Vocês não têm noção dos depoimentos das pessoas na rua do que é sentir fome. Tem pessoas que têm preconceito com as entregas de refeições, mas não têm noção da loucura que é sentir fome.
Às vezes você vai ali, faz uma besteira, se arrepende pro resto da vida, você é preso, você é julgado. Mas a fome dói. É Então, desesperador. eu falo que a nossa porta é a segurança alimentar, mas nós gostamos de resgatar vidas, de levar dignidade para as pessoas. E nada melhor do que uma mulher para fazer isso. Nós, mulheres, somos muito especiais. Nós temos um poder muito grande de Deus, que é poder dar a vida, que é poder dar a dignidade para essas pessoas. E o serviço social, ele transforma vidas. Então, é incrível. Eu sou muito grata a Deus por ter nascido mulher. Maíla, com tantas mulheres e homens também que você já atendeu, que já passaram pela sua vida, o que você gostaria de saber que você deixou para eles? Olha, nas ruas a maioria são homens, né? Mas o que eu mais gosto é quando eles falam: você conseguiu me ajudar. Todos os dias a gente atende pessoas em situações diversas, mas pessoas que são discriminadas mesmo pela cor, por tudo. O que eu mais ouço nas ruas as pessoas falar que você me olha como um ser humano igual a você. Eu abraço eles. Se vocês entrarem na nossa rede social, você vai ver depoimentos, pessoas que me abraçam, pessoas que são gratas a mim, porque eu trato eles como se fosse o meu filho. Eu acho que isso é um grande diferencial de nós, mulheres. Eu não me importo se ele tá mal cheiroso ou não. Lógico que a gente tem que ter os cuidados e tudo, mas eu gosto dessa mudança, porque o amor, ele impacta, ele dá coragem das pessoas quererem sair da rua, dá coragem. Às vezes chega alguém da polícia, tal, quer obrigar alguém da abordagem também da prefeitura, vamos te tirar daqui. Não, não é assim. Eu acho que com amor, eles gostam desse carinho que a gente tem com eles. A gente consegue tirar eles daquela situação com carinho. Tira eles do mundo dos invisíveis, né? Isso. Eles se sentem ouvidos. Eles sentem que eles são vistos. E não usa de forma agressiva nenhuma. Vem cá, deixa eu te mostrar que dá pra sair dessa situação. Entendeu? Você não tá bem agora, eu posso voltar amanhã? Então é incrível isso. O tio Cleobaldo, ele não desiste da pessoa. Às vezes a família desiste, os amigos, todo mundo desiste, mas ele não. E ele ensina a gente. Ali existe um filho de Deus. E o maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas, né? Então, é isso que a gente pratica. E é isso que nos deixa feliz. É isso que a gente recebe de volta. Então, todo mundo que é atendido pela associação é muito grato. E nós sempre estamos de porta aberta. A pessoa pode chegar embriagada, tudo. A gente dá uma comida, a gente acalma a pessoa. E eu acho que a maior força é o amor e a gratidão que eles têm com a gente. O amor é a maior arma para a transformação. É a maior arma para enfrentar as dificuldades. Porque atrás do amor vem tudo, né? Vem o acolhimento, vem a compreensão, vem o não julgamento, né? Então, trabalhar com o amor, com certeza, você transforma e você sente que você fez diferença. Parabéns pela sua escolha diária, que é fazer esse trabalho de um serviço social, de acolhimento, de tornar as pessoas visíveis, de dar a elas o apoio que elas precisam para voltarem a ser quem são, para voltarem a fazer suas escolhas verdadeiras. Parabéns, que você sempre seja muito iluminada por Deus, pela vida, para seguir essa sua trajetória, que é tão importante para tantas pessoas. E muito obrigada, principalmente, por você ter vindo aqui compartilhar e inspirar pessoas também a olharem com mais amor para o próximo. Obrigada à equipe do Goiânia Shopping. O Goiânia Shopping é um grande parceiro nosso, né? Já nos ajudou em várias campanhas com alimentos. A equipe total não tem nem noção do impacto que eles geram, né? Então, eu sou muito grata hoje também pela equipe do Goiânia Shopping, por todos que nos ajudam, os frequentadores lá também já nos conhecem. Eu sou muito feliz, sou muito grata à equipe. E gostaria de deixar um recado a todos. Venham ser voluntários do bem, voluntários do amor. Vamos olhar para essas pessoas que estão nas ruas com um olhar mais de amor, de compreensão, de entender. De humanidade, que né? a vida dá muitas voltas, pode ser a gente ali amanhã.
né? Hoje a gente tem que agradecer demais a Deus por ter uma casa, por ter o que comer, mas a gente precisa olhar que o que leva a pessoa a estar ali não é só a malandragem. A malandragem, às vezes, é uma forma de viver ali nas ruas, para sobreviver. Mas é muito difícil sentir fome. É muito difícil ser negro nas ruas. É muito difícil ser trans. É muito difícil. Muitas coisas. Eu convido a todos a pensarem, a olharem para essas pessoas com uma forma mais humana. Não precisa dar dinheiro. Uhum, Precisa de dignidade. uhum. Esses são os encaminhamentos corretos. Ajudem instituições sérias que fazem um trabalho que faz a diferença na vida das pessoas. Esse é o meu maior pedido. Uhum. A Associação Tio Cleobaldo tem 53 anos fazendo diferença na vida das pessoas. Quem puder ajudar, ajude. Mas se você não puder, ajuda a igreja mais próxima que você frequenta, uma ONG que você gosta, que você tem uma amiga. Empodere essas instituições, porque o terceiro setor faz uma grande diferença. A minha mãe diz assim: tá triste? Sai de casa e vai ajudar alguém, que a sua vida vai melhorar. Com certeza. Quando a gente ajuda pessoas, a gente vê que a gente não tem problema. A gente reclama muito da vida. Mas quando a gente vai pra rua e começa a entender o que está acontecendo ali, a gente tem que só agradecer pelo que tem. Então, é amor e gratidão. É isso aí. Muito obrigada. Um feliz Dia da Mulher para você. Para vocês também. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje e também ao último episódio dessa temporada. A você que nos acompanhou, não esqueça de deixar seu comentário no vídeo. O Goiânia Shopping continua comprometido em apoiar as mulheres no mercado de trabalho e em promover iniciativas que incentivem a igualdade e o empoderamento feminino. Muito obrigada por estarem conosco nessa jornada. Seguiremos juntos em nosso compromisso de contribuir para um futuro mais justo e igualitário. Até mais.